Joseph celebrent termina celium, tecum Dei resornet, Christe ianum comi. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Elton, sou um dos professores deste mini curso a respeito das virtudes de São José. Nós tivemos, recapitulando, uma primeira aula de um pouco mais de uma hora, uma aula muito profunda à luz da Sagrada Escritura, o quanto São José conseguiu de maneira total se entregar a Deus. Ali o professor Henrique Elfes, de maneira muito profunda, apresentou pelo menos 5 virtudes para que nós pudéssemos olhar para São José, a sua coragem, a sua humildade, a sua prontidão, ali toda a sua confiança. Na segunda aula, de maneira muito breve, uma aula mais curta, eu falei a respeito de uma virtude muito importante também de São José, que é a virtude da laboriosidade. Falei também da sua diligência, o quanto ele trabalhava com amor. São José, que também recebe esse título de o operário, né? Nós temos duas festas litúrgicas de São José, a festa do dia 1º de maio, que é o dia de São José Operário. Então, essa segunda aula foi para falar da importância do labor, o ora et labora, que os beneditinos encarnaram para si, né? Assumiram para sua congregação, espalharam para toda a igreja. São José já nos trouxe esse ensinamento desde muito antes, né, de São Bento de Núrcia ali, trazendo para nós a santificação através do trabalho. São José Maria Escrivá, depois na Opus Dei. Então, essa foi a segunda aula. Nessa terceira aula agora, nós veremos a respeito da humildade de São José. Mas para isso eu quero não tomar ninguém menos como um exemplo aqui, uma professora a falar de São José, que é Santa Teresa d'Ávila. No seu livro da vida, toma aqui as obras completas de Santa Teresa. No capítulo 6, livro da vida, no capítulo 6, ela vai falar da sua devoção de maneira muito profunda, o quanto foi importante para ela a sua devoção. Santa Teresa d'Ávila, que é santa e doutora da igreja. Então estamos ouvindo não só uma professora, mas também uma doutora sobre São José. Papa Paulo VI, né, proclamou Santa Teresa como doutora da igreja. E ela foi a grande propagadora da devoção a São José. Aconteceu que durante uma grande enfermidade em que ela ficou paralítica por quase 3 anos, ela começou a recorrer a São José. E ela vai dizer aqui nas palavras dela: tomei por advogado e senhor o glorioso São José e muito me encomendei a ele. E São José mostrou quem era. Fez que me levantasse, andasse e não estivesse mais paralítica. Claramente vi que desta necessidade, como de outras maiores referentes à honra e à perda da alma, esse Pai, Senhor meu, salvou-me com maior lucro do que eu lhe sabia pedir. Não me recordo de haver até agora suplicado graça que tenha deixado de obter. Olha que maravilhoso. Santa Teresa vem nos dar aqui a receita. São José. Peça a São José, tome-o por seu advogado. São José vai nos defender do nosso orgulho. São José, na sua ladainha, nós o invocamos como o terror dos demônios. E quando nós invocamos São José como o terror dos demônios, existe uma explicação aí muito bela. Os demônios, eles ficam aterrorizados pela humildade. A virtude da humildade de São José aterroriza, abala os infernos, porque Satanás e todos ali os demônios do inferno, eles são movidos pelo orgulho, pela vaidade. O pai da vaidade, o pai do orgulho, Lúcifer. E São José, quando ele é invocado, quando ele é imitado, quando nós olhamos para São José e pedimos: São José,
Dá-me a graça de ser humilde nessa situação. Talvez uma situação de humilhação que você esteja passando. Talvez uma situação em que você esteja sendo aí mal compreendido, em que as pessoas estejam te julgando equivocadamente, mentindo a seu respeito. Nas bem-aventuranças, Jesus vai dizer, ali no capítulo 5, no versículo 8, bem-aventurados quando forem caluniados. É um motivo de alegria. Se você tem se entristecido diante das calúnias, diante das perseguições, cabe aqui uma pergunta: será que não é por orgulho? Será que não é por vaidade? Tem um ensinamento belíssimo de Santa Teresa, que ela diz que quando alguém fala alguma mentira a nosso respeito, conta alguma calúnia sobre nós, nós precisamos silenciar, nos alegrar, nos alegremos, para que paguemos a conta de todas as vezes que falaram bem ao nosso respeito e não era verdade. Era apenas uma imagem equivocada que a pessoa tinha a nosso respeito. Olha como o professor Elton reza, olha como ele é um homem piedoso. Uma visão equivocada. Talvez a pessoa não me conheça e tomou essa imagem como verdade sobre mim. Então, todas as vezes que alguém também faz o caminho contrário, alguém lhe calunia, alguém toma uma imagem equivocada ao seu respeito e fala mal de você, alegre-se. Por mais que seja humilhante, por mais que seja difícil, se não for algo que prejudique a vida de ninguém, que possa causar escândalo, humilhe-se. Isso nos fará humildes. Existe uma cena muito bonita da vida de São José, de São João, Maria Vianney, o santo cura d'Ars. No vilarejo de Ars estava acontecendo ali a expulsão de um demônio. Então ali um missionário que passava pelo vilarejo de Ars foi chamado para expulsar o demônio que se manifestava ali numa pessoa. E vendo que ele não conseguia expulsar aquele espírito maligno, chamaram o cura de Ars, que era São João Maria Vianney. E ao se aproximar da casa em que estava ali aquela manifestação demoníaca, as pessoas que estavam lá dentro ouviam o demônio dizer: ele não, ele não, ele é muito humilde. Ele não deixe ele se aproximar de mim. Ele é muito humilde. Por isso, São José, São João Maria Vianney, no caso, e São José, e todos os santos, e você e eu, quando nós formos humildes, verdadeiramente humildes, o inferno tremerá. Tremerá não por você, mas pela humildade, porque essa virtude abala os infernos. Então, uma visão mais espiritual aqui a respeito da virtude da humildade. Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer também, no caminho de perfeição, que é dividido em 3 virtudes a sua estrutura. E uma delas é a humildade. O caminho de perfeição, ele é dividido ali no desprendimento de si, no amor recíproco para com o outro. Esse desprendimento é o desapego de toda criatura. O amor é como o dom maior, a virtude maior a ser buscada, o amor fraterno e a humildade. E a respeito da humildade, Santa Teresa ela vai dizer que a humildade aqui, em palavras de Gabriel de Santana Maria Madalena, Gabriel de Santa Maria Madalena, é um religioso carmelita. Ele vai dizer: a humildade é a virtude que nos mantém no nosso lugar de criaturas totalmente dependentes de Deus, que em tudo querem fazer a sua vontade. A virtude nos coloca no nosso lugar. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, no capítulo 6, ele vai dizer lá que aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada,
engana-se a si mesmo. Quantas vezes nós mentimos para nós mesmos e para os outros, projetando uma imagem de nós que, na verdade, não nos diz respeito. Uma imagem mentirosa sobre nós mesmos. A humildade, ela nos coloca no nosso lugar, lugar de criatura, o lugar de filho, de filha, de esposo, de esposa, o lugar de servo, daquele que trabalha, daquele que está para o outro e não para si mesmo. O autor continua, Gabriel de Santa Maria Madalena, ele continua: ó, sim, a virtude da humildade é aquela que faz morrer a própria vontade. Esta virtude é a da negação de si mesmo. Parece-me que andam sempre de acordo. São como duas irmãs que não devem nunca se separar. Devem ser amadas e abraçadas no conjunto. Aqui ele fala a respeito de Santa Teresa. A santa procura fazer-nos apaixonar-nos por essas virtudes. E para isso devemos amar até a nossa pequenez, desejar tornarmos-nos como crianças, consciente da sua fraqueza. O menino não se fecha em si mesmo, mas lança-se nos braços da mãe. Assim, nós devemos lançar-nos nos braços do Senhor. Estas virtudes, humildade e mortificação, têm a propriedade de se esconderem daquele que as possui. Ele jamais as vê e julga nunca as possuir, mesmo que alguém lhe o afirme. Tem-nas, porém, em grande estima, e como faz tudo para as alcançar, vai se aperfeiçoando nelas cada vez mais. O caminho de perfeição, capítulos 3 e 4. Então é importante que nós nos coloquemos no nosso lugar, como criaturas. É importante que nós tenhamos a consciência de que essa virtude que São José quer nos ensinar através do seu testemunho, São José que não tem nenhuma palavra dita, pronunciada pelos seus lábios no Evangelho, mas a sua vida foi muito mais eloquente do que todos os apóstolos, todos os grandes missionários da igreja, pela sua humildade. Então, que nós tenhamos a coragem de pedir ao Senhor, nessa terceira aula, a virtude da humildade. Eu convido você a fazer esta breve oração comigo, pedindo a intercessão de São José, o humilde São José, que nós tenhamos essa graça. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos São José.